Moraes está furioso, cogitando até abrir um novo inquérito. Bom, Alexandre de Moraes suspeita que essas informações estão sendo vazadas pelo COAF. Só que só tem um problema. O COAF hoje é dominado por pessoas indicadas por Lula. Alexandre de Moraes está começando a suspeitar que o Lula está fritando a cabeça dele. Que há uma resolução da ONU, né, em que se comenta sobre esse tipo de tortura que o Bolsonaro está sofrendo. Um ruído constante, né, um barulho constante é considerado pela ONU tortura. Tá? Considerado pela ONU tortura. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a cumplicidade da Polícia Federal, estão todos ali torturando o Bolsonaro, segundo as leis e tratados internacionais. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes cogita quebra de sigilo de ministros e situação é tensa. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes cogita abrir um inquérito para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF. A quebra de sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Só integrantes do governo que trabalham nesses órgãos públicos, Receita Federal e COAF, têm acesso aos sistemas. Tudo fica registrado com senhas de acesso de quem entra para ver os dados. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou de seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. O caso de Alexandre de Moraes houve a divulgação do contrato de sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de R$ 131,3 milhões em 3 anos. O contrato em si não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório de Viviane que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. No caso do ministro Dias Toffoli, há informações sobre negócios de sua família que também revelam operações financeiras só acessíveis pelo COAF ou pela Receita Federal. Todas essas reportagens foram publicadas na esteira do caso do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025. Toffoli é o relator do caso Master no STF. Moraes enfrenta uma situação delicada por sua mulher ter advogado para o banco. Muito bem, o Moraes está furioso, cogitando até abrir um novo inquérito. E eu vou te explicar por que isso é perigosíssimo, sobretudo num contexto de eleição, mas tudo isso porque ele suspeita que quebraram o sigilo dele, de outros ministros mais, como Toffoli, e de seus familiares. Eu vou te explicar agora onde que essa história pode chegar. Veja, o ministro Gilmar Mendes está cogitando abrir um novo inquérito e a gente pode até dizer que talvez seja um novo inquérito das fake news, porque quebraram talvez o sigilo dos dados dele e dos seus familiares. Como que ele suspeita disso? A imprensa está publicando, claro, diariamente, coisas referentes a dados sigilosos do Moraes e de seus familiares, como, por exemplo, o contrato de 129 milhões da sua esposa. O problema, né, é que esses dados que estão sendo revelados, eles são dados de interesse público. Então, se o Moraes abrir um inquérito, a mesma coisa do Toffoli. Ontem nós vimos o Toffoli, ou familiares do Toffoli, os irmãos dele com primos, sendo sócios de empresas relacionadas ao Banco Master. O problema é que essas informações não são quebra de sigilo, são quebra de sigilo, se é que houve, em razão de um interesse público nosso envolvido nisso, de que pode haver irregularidades desses ministros e desses familiares de ministros que deveriam resultar na investigação dos familiares e dos ministros, e não de quem supostamente quebrou o sigilo. Se você quebra o sigilo de alguém, se você entrega os dados de alguém que comete algo irregular, a culpa não é de quem quebrou e de quem informou. A culpa é de quem fez a irregularidade. No Brasil tudo é invertido. E agora o Moraes parece estar cogitando abrir um inquérito para perseguir quem anda revelando para a imprensa
que a mulher dele tem esse contrato de 129 milhões, quem anda revelando para a imprensa que o Toffoli tem familiares que têm sociedade com o Banco Master e assim por diante. Ao invés de investigar os familiares, investiga-se quem vazou. Isso pode ser um novo inquérito das fake news para perseguir a imprensa, para perseguir críticos, para perseguir influenciadores, para perseguir jornalistas, para perseguir, sobretudo num ano eleitoral, toda e qualquer pessoa que seja contra esse regime, que seja contra esse consórcio estatal formado entre STF e governo federal. Isso pode estar em curso. Isso, aliás, muita gente tem dito até que um inquérito para investigar os influenciadores que foram pagos pelo Vorcaro também seria feito. E esse inquérito, a outra suspeita é de que seria usado para perseguir influenciadores de uma forma geral nesse ano eleitoral. O inquérito aqui para ver quem vazou dados sigilosos de ministros estaria com Moraes, o outro inquérito para perseguir influenciadores estaria com Toffoli. E a dupla dinâmica, o Batman e Robin da falta de institucionalidade, que é o Moraes, e o Toffoli estariam unidos nesses dois inquéritos para silenciar o país, para impedir que os absurdos cometidos por eles, por os familiares deles, ao que consta, sejam revelados, sejam levados a público, sejam levados à imprensa. Como eles não têm coragem, essa é que é a verdade, de censurar o Globo, por exemplo, que tem revelado coisas assim, eles têm coragem de censurar apenas a imprensa de direita. Mas o Globo, por exemplo, eles não têm coragem. A Globo News, eles não têm coragem de censurar, e é exatamente esses veículos que estão divulgando, eles vão censurar quem? Quem está passando essas informações para esses veículos, para esses jornais. E esse inquérito vai chegar em todos nós, assim como o inquérito das fake news. É mais uma bomba na nossa cabeça. Claro, todo mundo que faz algo errado nesse país é premiado, contanto que ele tenha força e autoridade e um cargo importante, né? E quem critica é que acaba punido ou preso. O principal modus operandi dessa ditadura do judiciário, ela já é bem conhecida hoje no Brasil. Qualquer fato ou opinião que o ministro Alexandre de Moraes ou seus colegas da corte não gostem, imediatamente ele abre um inquérito para perseguir, intimidar e coagir a pessoa que chegou a esse fato, divulgou o fato ou disse essa opinião. Vou dar alguns exemplos para vocês bem rapidamente aqui. Assessor do Alexandre de Moraes, Tagliaferro, que trabalhou com ele durante vários anos naquela indústria da censura, apresentou pilhas e pilhas de evidências mostrando ações ilegais praticadas pelos assessores do Moraes e até mesmo por ele. Qual é a reação do Alexandre de Moraes? Abrir um inquérito contra Tagliaferro e determinar que ele seja preso. Qualquer jornalista que ao longo dos últimos anos publicou matérias ou deu opinião contra a atuação do Alexandre de Moraes e seus amigos no STF, também um inquérito era aberto e muitas vezes esses jornalistas tiveram que fugir do Brasil, como é o caso do Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Juíza deu opinião contra Alexandre de Moraes, perde o emprego dela, perde o salário, abre-se o inquérito. Aqui eu me refiro, obviamente, ao caso da Ludmila Lins Grilo. Qualquer deputado federal que fizesse alguma postagem, desse uma entrevista, participasse de um podcast falando alguma coisa que o Alexandre de Moraes não goste, imediatamente o inquérito é aberto. Não vou nem mencionar, eu nem mencionei ainda o inquérito das fake news ou das milícias digitais, e esse é qualquer pessoa do Brasil que falar alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta, vai cair em um inquérito. Bom, dito isso, e o caso das redes sociais que fizeram publicações contra o projeto de lei lá da censura que o Moraes apoiava, o Moraes fez o quê? Abriu um inquérito e colocou as redes sociais dentro do inquérito das fake news. Dito isso, o que acontece? Aparentemente, a gente está acompanhando aí esses escândalos envolvendo parentes e a esposa, parentes de ministros do STF. E como que essas informações estão sendo vazadas? Bom, Alexandre de Moraes suspeita que essas informações estão sendo vazadas pelo COAF. Só que só tem um problema. O COAF hoje é dominado por pessoas indicadas por Lula. Alexandre de Moraes está começando a suspeitar que o Lula está fritando a cabeça dele. Olha essa matéria daqui. STF suspeita que... Não é o STF que suspeita não, é o Moraes. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram sigilo de ministros. Alexandre de Moraes cogita abrir inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados pessoais de magistrados.
E aqui tem uma questão que chamou a atenção, que é essa parte aqui, ó. A quebra de sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Só integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva que trabalham nesses órgãos públicos, Receita Federal e COAF, têm acesso aos sistemas e tudo fica registrado com senhas de acesso de quem entra para ver os dados. Então, se esses dados foram vazados, eles chegaram à conclusão que esses dados só poderiam ser acessados através da Receita Federal ou do COAF. Que dados são esses? Movimentações financeiras atípicas, afinal de contas, nós temos aí irmãos do Dias Toffoli, primo do Dias Toffoli, esposa do Alexandre de Moraes, várias informações, o contrato da esposa do Moraes com o Banco Master. Então, essas informações, como que elas foram vazadas? A gente viu que o Banco Central colocou em sigilo todas as conversas entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o Alexandre de Moraes. Moraes começou a suspeitar, peraí, essas informações que estão destruindo a minha reputação e a reputação do Dias Toffoli, como que elas estão chegando ao conhecimento público? Como que a imprensa está tendo acesso a elas? A única possibilidade é que o próprio sistema da Receita Federal e do COAF está sendo acessado por membros dessas instituições e eles estão vazando. Mas aí que vem o problema. Todos que ocupam cargos nessas duas instituições, todos são pessoas do Lula. Eu acredito que o Moraes está começando a perceber que o Lula está disposto a entregar a cabeça dele, até mesmo, talvez a do Toffoli, não sei, para ter mais vagas, mais ministros para escolher, por não confiar no Alexandre de Moraes. Mas a situação agora é uma situação de briga interna. E eu torço pela briga. Eu gostaria muito de ver uma ruptura completa, porque existe um consórcio, que é o Lula e a ditadura do STF. A ditadura do judiciário existe hoje no Brasil num consórcio, numa parceria, Lula e Moraes. E aí ver que isso está tendo intriga interna, isso é muito bom, isso enfraquece, né? Dividir e conquistar, diz o lema da guerra. Então essa matéria para mim é muito interessante, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos. E André Mendonça é acionado com pedido de prisão de Lulinha. É isso mesmo. O advogado Jeffrey Chiquini protocolou um pedido de prisão preventiva em face de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, no contexto de investigações conduzidas pela Polícia Federal para apurar fraudes em descontos associativos indevidos incidentes sobre benefícios previdenciários do INSS. Eu pedi a prisão preventiva do Lulinha para assegurar a aplicação da lei penal. Todo mundo sabe que Lulinha está atolado até o pescoço no caso do INSS, mas está tentando se furtar de responsabilidade. Lulinha está fugindo do Brasil. Aqui está a petição que acabei de fazer e protocolar no STF. Petição dirigida com prevenção ao ministro André Mendonça, porque ele é relator do caso do INSS. No pedido, bem fundamentado, eu peço a decretação da prisão preventiva do Lulinha, porque há gravíssimo risco de que ele fuja da aplicação da lei penal. Aqui, o comprovante do protocolo da petição. E a prova de que ele está tentando fugir de responsabilidade é pública e notória, está na imprensa. Na mira da Polícia Federal, Lulinha deixa o Brasil e retorna à Europa. Lulinha viaja para Madrid nos próximos dias, após ser citado em depoimentos sobre supostos repasses milionários de careca do INSS. Todo mundo sabe que Lulinha está atolado nesse caso do INSS. Mesada do careca do INSS, pessoas próximas a ele envolvidas com o careca do INSS. Agora, 2025, ele passou o ano inteiro fora do Brasil. Mas voltou ao Brasil, no final do ano agora, às festividades. E está na iminência de voltar para a Europa. Porém, ele, estando no Brasil, não se colocou à disposição das autoridades. E sabemos que ele está oficialmente sendo investigado. A Polícia Federal, inclusive, já disse ao STF que há indícios sólidos de envolvimento do Lulinha nas fraudes. Então, o Lulinha está oficialmente sendo investigado. Sendo assim, havendo o risco de que ele se furte de responsabilização, que ele se evada do Brasil, que ele fuja do Brasil, necessário se faz sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Essa é uma previsão do Código de Processo Penal. Prenderam Felipe Martins dizendo que Felipe Martins
teria viajado a se furtar da aplicação da lei penal? Provado que Felipe Martins não viajou. Prender o Vorcaro por 12 dias, porque Vorcaro estaria no seu jatinho tentando fugir do Brasil. Agora, o Lulinha vai entrar, vai sair, vai entrar e ninguém vai dar um pio? Não. A lei tem que ser aplicada a todos. Artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, no caso que há risco de que fuja do Brasil. É exatamente por isso que Lulinha tem que ser imediatamente preso preventivamente. Ele ficou 2025 inteiro fora do Brasil e agora está na iminência de fugir de novo, enquanto a investigação do caso do INSS está em curso e ele está sendo citado por diversas testemunhas e quase que diariamente aparecem elementos contra ele. Por isso, a necessidade de uma cautelar a impedir que ele fuja da aplicação da lei penal. Meu pedido já está protocolado, já está com o ministro André Mendonça, um pedido técnico, juridicamente correto, fundamentado, inclusive com jurisprudência sólida do próprio STF, e nesse pedido faço o requerimento para que o Ministério Público primeiro se manifeste ratificando o nosso pedido de prisão, que é cabível, plausível e juridicamente possível e necessário. Então, pau que bate em Chico deve bater em Francisco. É isso que nós vamos ver. E nova tentativa de Bolsonaro enfurece Moraes e ministro diz que pedido de Bolsonaro é absolutamente incabível. É isso mesmo. Novamente, o ministro Alexandre de Moraes decidiu barrar o avanço de um novo recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que buscava levar ao plenário da corte a revisão da condenação relacionada à suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo o magistrado, visivelmente enfurecido, o pedido não tem respaldo jurídico, já que o processo foi encerrado definitivamente. Na decisão, Moraes afirmou que o recurso é absolutamente incabível, uma vez que a ação penal contra o ex-presidente já transitou em julgado, ou seja, todas as possibilidades legais de contestação foram esgotadas. Com isso, o ministro negou seguimento ao pedido sem submetê-lo à análise dos demais ministros. O novo recurso se apoiou no voto do ministro Luiz Fux, que à época do julgamento se manifestou pela absolvição de Bolsonaro. Bolsonaro torturado, sofrendo privação de sono, porque, inclusive, eu vi aqui, e lembra que eu falei, olha, isso deve estar nas leis internacionais, e parece que há uma resolução da ONU, né, em que se comenta sobre esse tipo de tortura que o Bolsonaro está sofrendo. Eu queria tentar encontrar aqui, eu tinha marcado para falar e acho que eu acabei perdendo aqui a marcação, mas seria isso, né, de que um ruído constante, né, um barulho constante é considerado pela ONU tortura. Tá? Considerado pela ONU tortura. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a cumplicidade da Polícia Federal, tá? Isso é importante se lembrar, da Polícia Federal, ali da superintendência, ali do DF, quem comanda aquilo ali, quem é responsável pelo Bolsonaro estar ali também é cúmplice, estão todos ali torturando o Bolsonaro segundo as leis e tratados internacionais. Isso é muito importante deixar registrado.